Bem-vindos ao podcast narrativo Envelope Amarelo. Preparem-se para mergulhar num mundo de mistério, paixão e reviravoltas. A esta altura já deves ter ouvido o primeiro capítulo. André chegou relutante à herdade dos 3 coelhos. Foi a uma festa aborrecida, pensava ele. Mas foi ali que ele conheceu aquela que iria mudar a sua vida para sempre. Para bem ou para mal, num leve toque de mãos. Os protagonistas, sem saberem, mudavam as suas vidas. Afiem os ouvidos e preparem-se para a jornada emocionante do Envelope Amarelo. Capítulo 2. Amor Secreto. Mário Portela apresenta a versão podcast narrativa de Envelope Amarelo. Nas 2 semanas que se seguiram, André e Nádia iam se encontrando casualmente. Pela mansão, pelos jardins, à hora do almoço, de manhã, durante a tarde. Os encontros eram casuais, mas notava-se sempre quando se encontravam. Na verdade, nem eram assim tão casuais, porque ambos faziam o que podiam para provocar essa casualidade. Nádia passeava-se nos jardins, mostrando-se claramente a André que prontamente arranjava uma forma de ali passar sobre um qualquer pretexto que encontrasse. Ora ia à garagem, ora ia visitar Archibald, o mordomo, ora ia requisitar papéis para a contabilidade da herdade. Noutras alturas, André demorava-se no seu café da manhã. Ele tomava o café da manhã religiosamente na sala de serventia todos os dias, esperando a altura certa para se cruzar com Nádia antes de esta se dirigir para a zona de lazer da mansão. Dias houve em que André se limitava a observar Nádia enquanto esta deambulava pelos jardins. Dava consigo inúmeras vezes a imaginar aquele momento no jardim, aquela altura, debaixo da luz prateada da lua e das coloridas luzes do fogo de artifício. Devia ter avançado naquela altura. Arrependia-se. Era tudo o que eu queria, o que eu quero. Com o avançar dos dias, André ia ficando mais atrevido e mais arisco. De início, levou-lhe uma rosa vermelha que colhera do jardim e colocara dentro de uma pequena caixa rude para disfarçar. Porém, rapidamente as suas investidas começavam a ser menos subtis e por vezes até simulava que caía só para a ver rir à distância. As peripécias do contabilista divertiam a alemã e a alemã não conseguia tirar os olhos dele. Aos poucos, Nádia deixava cair a guarda e permitia-lhe que cada vez ganhasse mais proximidade. Que dizes de irmos almoçar a Lisboa, Nádia? Arriscou uma certa vez. Existem lugares lindos que ias gostar de conhecer. Breve
Programas de almoço pela capital e lanches pelas redondezas tornavam-se costumeiros, em especial quando o Visconde não se encontrava na mansão e às vezes nem se encontrava no país. Quem os visse facilmente acreditaria ser um casal de apaixonados. Os olhares que trocavam, os toques fugidios, as brincadeiras, o riso, as provocações. Por uma vez, de visita à Quinta da Regaleira, deitaram-se na relva lado a lado, a trocar impressões sobre aquele misterioso lugar. Obviamente, iam evitando falar daqueles momentos e da importância que eles estavam a ter para cada um. Evitavam mencionar o quanto estavam cada vez mais dependentes da companhia um do outro. Depois, enquanto passeavam, conversavam sobre coisas aleatórias, aproveitando a tarde ensolarada. De repente, depararam-se com uma árvore grande que bloqueava o caminho, forçando-os a passar, um de cada vez, por uma pequena passagem ao lado. André, sendo cavalheiro, deixou Nádia passar primeiro. Porém, no momento em que Nádia estava a passar, ela tropeçou numa raiz saliente e quase caiu. André tentou agarrá-la, só que desta vez acabou por se desequilibrar também e praticamente caiu sobre ela. Repetia-se a sensação que o mundo quase parava naquele momento. Eles ficaram novamente parados, olhando-se, com os rostos a centímetros de distância, ambos simulando que se recuperavam do susto da queda, mas a aproveitar cada segundo daquela proximidade. Ambos perceberam o que estava prestes a acontecer e recuaram as cabeças muito lentamente, sem saber bem o que dizer. Desculpa, eu não queria. Começou Nádia, mas André interrompeu-a. Não, tudo bem. Acontece. Eu também não queria. Respondeu com um sorriso tímido. Os dois ficaram em silêncio por um momento, olhando um para o outro, até que finalmente se começaram a rir enquanto se ajudavam a levantar. Acho que temos que ter mais cuidado. Brincou Nádia. Pois é que não há duas sem três. Respondeu André sorrindo. Nádia sorriu e ficou claro naquele momento para ambos que nenhum dos dois recusaria um beijo. Estavam agora numa espécie de bosque ou mata que ocupava a maioria do espaço da Quinta da Regaleira, só que não estava disposto ao acaso, como poderia aparentar. Começava mais ordenado e cuidado na parte mais baixa da quinta, mas tornava-se progressivamente mais selvagem até chegar ao topo, refletindo a crença no primitivismo do seu mentor, Carvalho de Monteiro. De árvores frondosas e exóticas e vegetação muito abundante, tudo estava perfeitamente integrado num curioso percurso de características marcadamente cenográficas que nos dão a ideia de uma viagem de cariz iniciático. Era como se representasse a passagem a uma ou outra dimensão, cheio de míticas e fantásticas figuras mitológicas, dando um ambiente mágico e até ritualista a todo o passeio pela quinta. Este é um dos locais onde se operam cerimónias de iniciação, por meio de encenações e rituais de caráter mágico. Explicava-lhe Nádia. Aqui, o neófito recebe o segredo da transmutação, aceita a filiação no grupo de companheiros e acede a um nível espiritual superior. Nádia, Exclamou o admirado, mas embebecido André. as coisas que tu sabes, não deveria ser eu teu guia. Oh, esta quinta não me é nada estranha, André. Conheço-a desde muito nova. E como esta, há imensos outros locais por toda a Europa reservados para este fim. Ele estava deliciado. Pai, tu conta mais. Isso é fascinante.
Passear neste bosque é como fazer um caminho iniciático de ascensão, partindo de zonas delicadas, subindo até à floresta espontânea, onde a vegetação é plantada sem ordem aparente, muito ao gosto do século XIX. A questão é que, ao tornar-se densa e quase selvagem, a floresta surpreende-nos com recantos simplesmente encantadores. Vem! Nádia levantou-se entusiasmada. Vou mostrar-te um dos meus preferidos. André aceitou a mão de Nádia para o ajudar a levantar-se e, sem alargar, correu com ela pelos caminhos luxuriantes da Quinta da Regaleira. O espaço da Quinta tem de ser sentido ao vivo e como um todo único que, num enorme jardim planeado cuidadosamente, integra um palácio, capelas, construções misteriosas, lagos, caminhos secretos, grutas, túneis, poços e torres, galerias de esculturas e rochedos minuciosamente colocados. É um magnífico local que foi orientado pelo fantástico e pelo místico, compondo autênticas obras físicas de interpretação simbólica, tradições e mitos que alimentam a imaginação de quem a visita. É um lugar embrenhado em mistério e esoterismo, onde sobressai o estilo neo-manuelino nas construções e os espaços verdes típicos de um romantismo gótico, desenhados com formas estilizadas, mas sempre com alguma intencionalidade. Apesar da diversidade de trajetos da Quinta da Regaleira, todos conduzem a um curioso monte de pedras erguidas e amontoadas, cheias de musgo de um verde brilhante e vivo. Entre elas está uma pedra que roda. Uma misteriosa pedra impulsionada por um mecanismo oculto. Esta pedra leva-nos à entrada num outro mundo. Chamam-lhe o Poço Iniciático. É um magnífico poço, uma espécie de torre invertida que submerge nas profundezas. De 15 em 15 degraus vão-se descendo os 9 patamares desta galeria em espiral, que é sustentada por colunas. O 9 é um algarismo simbólico que em muitas línguas europeias até se assemelha à palavra novo, associando-se assim à transição do velho para o novo. Foram 9 os primeiros templários, cavaleiros fundadores da Ordem do Templo. Foram 9 os fundadores da Ordem Portuguesa de Cristo. Eram 9 as filhas de Mnemonis e Zeus, as musas inspiradoras de tudo o que é esotérico. São 9 os meses de gestação. Enfim, o 9. Ao fundo do poço, o chão está adornado com uma cruz templária aliada a uma estrela de 8 pontas, e chegar até esta estrela é fazer a descida aos 9 infernos de Dante. Mais do que isso, representa uma descida dentro de si próprio, em busca do mais profundo da alma. Finalmente chegados ao curioso amontoado de pedras, Nádia abrandou o passo, deixando um André sem fôlego, que imediatamente se encostou aos rochedos plenos de musgo para descansar. Estas rochas são muito especiais. Vá lá, não me acredito que tenhas ficado cansado com esta corridinha. Exclamou Nádia, divertida com a expressão cansada e até exagerada de André. Estou estourado, Nádia. Ele fez-lhe uma careta. Tu não finjas. Nádia puxou e dirigiu-se a uma das pedras que deslizava como uma porta. Ora, sabes onde leva esta porta misteriosa? Sim, é o poço. Também já cá vim fazer visitas. A principal ideia por detrás desta pedra é a de morrer e voltar a nascer num rito de iniciação ligado à terra. Sabes, esta representa o útero materno, mas também o leito de morte, para onde o corpo vai voltar. Nádia puxou a grande rocha por uma pequena fenda e uma passagem revelou-se perante os dois. Antes de avançar, a alemã lançou-lhe um olhar terno, enquanto parou, a sorrir-lhe. Ela estava vestida de branco com um belo poncho cinza e prateado que lhe caía como se fossem asas tecidas do mais fino crochê. A luz daquele fim de tarde iluminava-a parcialmente agora que estava entre as rochas. E aquele exato momento ficou gravado na memória de André. Parece um anjo, assim de branco, com aquele saio a brilhar na luz da tarde. Céus, como ela é linda.
Observou para si mesmo, enquanto admirava a bela mulher diante de si. No meio do misticismo daquela quinta mágica, no centro esotérico e iniciático, só faltava mesmo a presença avassaladora daquela musa, ali, à sua frente, ao seu alcance. Morrias comigo, André? Ela passou de uma expressão séria para uma expressão muito divertida, uma espécie de entrega, soltando uma gargalhada. Largou-se a correr pelos degraus do poço abaixo. E André correu atrás dela. Nádia. Claro que morria contigo, Nádia. Chamou por ela, mas além de se precipitar atrás dela pelos degraus, também se precipitou, entregando-se à metáfora. Ouve-me, Nádia. Morro contigo quando quiseres. Continuou a correr patamar a patamar, seguindo o eco dos risos dela, mais e mais inebriado enquanto riam descendo as escadas do poço iniciático da quinta. O bater dos pés do par que descia ao poço iniciático, espreitando aqui e ali entre as colunas, ecoava magicamente e misturava-se com o riso de ambos. 9 patamares corriam na direção do centro da Terra e todo o ambiente os fazia sentirem-se literalmente numa dimensão paralela. Não mais eram Nádia, a alemã de visita a Portugal, nem André, o contabilista da elite. Eram outros, eram provavelmente só 2 almas, puras, singelas, livres. Nádia chegou ao fundo primeiro e colocou-se bem no centro do poço, pisando a estrela de 8 pontas. Olhou para cima, procurando por André, que descia as escadas, que se aproximava rapidamente do fundo, e ali ela abriu os braços para o receber em rejúbilo. Um sorriso tem o poder de transformar o mundo, alegrar quem o recebe e abrir os caminhos para a felicidade. André respondeu-lhe ao sorriso. Respondeu-lhe em sintonia, abraçando-a assim que chegou a ela e, consequentemente, levantando-a ligeiramente no ar e rodopiando sobre si mesmo. Nádia sentiu-se em pleno voo, uma sensação única de liberdade e contentamento. Se rodaram 3 vezes, para eles pareceu um estonteante e infinito rodopio. Olhavam-se, abraçados e em movimento de rotação. A magia do local envolveu-os e, com o abrandar do movimento, André baixou Nádia lentamente, sem alargar. Os lábios de Nádia encaixaram-se naturalmente nos lábios dele, como se nunca se devessem separar mais de tão perfeita que era a união. Beijaram-se uma e outra vez, sempre abraçados. E quando pararam, olhos nos olhos, beijaram-se uma vez mais. Morri contigo, Nádia. Disse, ofegante, assim que encontrou a primeira pausa capaz de parar os beijos. E eu morro contigo. Sussurrou-lhe a bela alemã. Morro contigo, aqui e agora. Natália de Melo era uma especialista em botânica e estava naquele dia a terminar um estudo a pedido da Fundação a cargo da Quinta da Regaleira. Não era nada de muito importante comparando com o que já tinha feito naquele espaço,
mas zelosa dos seus princípios, fazia questão de efetuar um bom trabalho e empenhava-se tanto quanto podia. Todavia, após um dia intenso de colheitas e testes pelo jardim da quinta, decidiu tomar um aperitivo no terraço das Quimeras, que é onde está instalado o bar daquele lugar mágico. Passou pelas cocheiras, onde lhe foi impossível não admirar as belas esculturas de arte de Hermes, a serpente que morde a cauda e os dois dragões que se digladiam, um mordendo a cauda do outro. Ficou na primeira mesa que encontrou, estafada, e pousou a sua pesada sacola onde carregava o seu computador portátil e as várias amostras que havia colhido naquele dia. Respirou fundo e ficou a admirar a beleza da fonte central, que dá o nome ao terraço. O terraço das Quimeras. É que a fonte possui imagens fantásticas de monstros que combinam vários pedaços de animais diferentes. À sua volta estão as mesas da esplanada, onde alguns utentes relaxam naquele final de tarde após uma visita à Quinta da Regaleira, certamente igualmente encantados com um maravilhoso espaço. No entanto, algo lhe saltou à vista como muito estranho. Sentados a uma das mesas estavam um homem e uma mulher que ela conhecia muito bem. Natália era uma das mais requisitadas da sua especialidade de botânica, e mais do que uma vez fizera intervenções nos jardins da Herdade dos Três Coelhos. Conhecia bem aquele jovem que ali estava sentado. Era o contabilista do Visconde Santiago Fragão de Mendonça. Mais do que uma vez tinham trocado impressões sobre o jardim principal da Herdade e até sobre o seu significado. Só que o contabilista, o André, estava acompanhado, muito bem acompanhado, a julgar pelas mãos dadas e a eventual troca de carinhos subtis. Só que ela também conhecia a jovem e bela mulher que estava com ele. Era o novo brinquedo do Visconde, a alemã Nádia von Strauss. Será que o jovem André sabe em que caminhos apatados está a meter? Pensativa, ponderava se havia de simplesmente ignorar o que estava a ver. O senhor Santiago não é flor que se saia. Duvido que saiba que mais alguém anda a regar o vaso dele. Olá, boa tarde, Dona Natália. O que vai querer? Interrompeu perguntando o empregado do bar. Olá, António. Traz-me uma garrafa de água com gás, por favor. Pediu de imediato, mas tocando o braço do empregado continuou. Olha, diz-me uma coisa. Daquele cavalo, ali naquela mesa, já os tinhas visto aqui? Aqueles dois? Não. Negou o empregado com certeza na sua expressão. É a primeira vez que os vejo, Dona Natália. Mas são um belo cavalo. Obrigada, António. Natália estava genuinamente preocupada e as histórias do passado do Visconde com a sua ex-mulher invadiram-lhe a mente, deixando-a pensativa, ainda que admirando a cumplicidade inegável e a sintonia do casal sentado perto da fonte. Contudo, Natália não podia imaginar que aquela não seria uma única vez e que para os dois tudo tinha apenas começado. Depois dessa tarde, não mais foram os mesmos. Comportavam-se como adolescentes no seu primeiro namoro. À distância, trocavam longas conversas só com o olhar, e tinha ficado claro que na Herdade a distância seria imperiosa. Não é que Nádia tenha sido explícita nas razões, mas lá no fundo André também sentia necessidade em manter tudo em total discrição do olhar gordo do Visconde, que aliás era também o seu patrão. Contudo, sempre que encontravam um local e um momento secreto, a conversa era feita na linguagem universal dos beijos. Dir-se-ia até exagerado o número de mensagens que trocavam pelo telemóvel. Porém, era a forma que encontravam para arrepiar a saudade e até trocar propostas de encontros e atrevidas provocações.
Não era só o amor que estava do lado deles. A sorte bafejava-os continuamente e as suas escapadelas ficavam sempre no segredo dos deuses, achavam eles. No fim de semana imediatamente a seguir, Santiago Fragão de Mendonça tinha uma viagem marcada para Londres, onde ia tentar convencer o Duque de Bedford, seu amigo pessoal, a vender-lhe um milionário quadro de Rembrandt. O casal aproveitava cada momento e este não podia ser desperdiçado. Iniciaram o sábado com um passeio por Lisboa, que terminou num jantar no Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa continental, ou como escreveu Luís Vaz de Camões, o local de onde a terra se acaba e o mar começa. Quando abandonaram o promontório, a noite era já breu, e com muita ventania que se fazia no focinho da roca, como lhe chamam as gentes ligadas às coisas do mar, um lugar pouco convidativo a um passeio ao ar livre. Confinados ao habitáculo do automóvel de André, ficaram à conversa, usufruindo de um inconfundível cheirinho a maresia. Chamo-lhe o promontório da Lua. Quando estava de serviço militar, lembro-me das manobras que aqui fizemos. André sentia-se orgulhoso por desta vez ser ele o guia e o explicador. Foi um privilégio poder escalar este maciço enorme de rocha que se impõe orajosamente nas profundezas das águas do Atlântico. Adorei. E foi perigoso, não? Bem, não foi um passeio à beira-mar. Afinal, estava no destacamento de ações especiais da Marinha. Sorriu-lhe. Mas confesso que não foi dos treinos mais complicados. A missão foi aqui, e naquele farol, ali ao fundo. André apontou para o farol. Sabes, é por causa deste pedaço de Portugal que anos mais tarde tive de deixar o DAE, o destacamento de operações especiais. Foi aqui que partiste a perna? Nádia perguntou, tocando a perna direita de André muito suavemente. Não foi bem aqui, mas foi daqui que nós partimos. Na altura eu pensei que a minha vida estava acabada. Havia até quem dissesse que eu não ia conseguir voltar a andar, sabes? Out. Que deve ter sido tão intenso. Nádia notou que a expressão de André trocara ligeiramente, dando lugar a uma nostalgia misturada com alguma mágoa. Podemos mudar de assunto se quiseres, André. Não me preocupes, já lá vai. E se não fosse assim, hoje provavelmente eu não estava aqui com a mulher dos meus sonhos, da minha vida. Rapidamente, a expressão tola de apaixonado voltou e Nádia não resistiu a beijá-lo, numa espécie de ato reflexo daquilo que ouvira. Voltamos à idade? Ou... Indagou, esperançoso André. Não. Hoje não. Nádia sorriu-lhe atrevida e entre beijos. Não havia uma necessidade extrema de cumprir as regras de boa educação naquela noite. Sentiam-se sem rei, sem líder, e o contabilista ligou o motor do carro, destino à sua casa. A viagem de volta a Sintra foi silenciosa, ainda que extremamente cúmplice, e até a rádio os presenteava com baladas que eram já clássicos do século passado. André vivia no centro de Sintra, no labiríntico seio da Vila Velha. Embora as ruas fossem diminutas e polvilhadas de casas velhas, à chegada Nádia pôde observar que se tratava de um prédio centenário, completamente restaurado e modernizado, pintado assim num tom cinza que encaixava no ambiente típico e misterioso do resto da vila. Antes mesmo de desligar o motor do carro que ronronava possante, ele olhou-a nos olhos à espera de confirmação. Ansiaram ambos por aquele momento, um tempo mais livre, mais sem regras. Porém, agora perguntavam-se se queriam mesmo dar aquele passo que lhes soava agora irreversível. A alemã tranquilizou-o sorrindo novamente e pousando a sua mão na perna direita dele, que prontamente desligou o motor e a conduziu, passo a passo, ao seu apartamento.
cedeu ao descerramento da chave eletrónica que André carregava. Então ele convidou-a a entrar, acendendo a luz do hall de entrada. Já não havia regras, já não havia pudores. Só uma intangível vontade, um desejo sensual que parecia invadir os corpos do casal. Na memória, o encaixe perfeito dos lábios desde o primeiro beijo. Na prática, a repetição do encaixe, só que desta vez com uma força sexualmente selvagem. Atiraram-se um sobre o outro e também os corpos se encaixaram de forma surpreendentemente perfeita. Sentiram os rostos inundarem-se de um quente rubor e as espáduas dilataram, mesmo que emaranhadas nos longos cabelos de Nádia. A onda de calor que lhes invadia os corpos prosseguiu o caminho, obrigando-os a ir dispensando cada peça de roupa que encontravam pelo caminho daquela junção perfeita. Sentiu esmagarem-se contra o seu colo forte e definido os dois globos túmidos e macios. Nas suas coxas, as coxas dela. Incandesciam em conjunto e certamente o mundo havia parado de existir naquele momento, pois nada mais era importante do que aquele roçar de corpos. As almas derreteram-se, fervendo e borbulhando como metais fundidos, e saía-lhes pela boca, pelos olhos, por todos os poros dos corpos nus, em brasa, queimando-lhes as carnes e arrancando os gemidos surdos. Soluços irreprimíveis que lhes sacudiam os membros, fibra a fibra. Uma agonia de prazer extrema, sobrenatural até, uma agonia de anjos violentados por diabos entre labaredas de um inferno encarnado e carnal, de luxúria. Entregaram-se definitivamente, como se cada investida fosse um ferrete que marcava a pele, a carne, profundamente até ao espírito de cada um, mas que se fundiam num só. Estavam assim prometidos definitivamente, inseparavelmente juntos. E assim ficaram até ao raiar dos primeiros fachos de sol por entre as cortinas do quarto, impregnado de uma fragrância inconfundível de amor. De manhã, a costumeira expressão de bom dia foi inevitavelmente substituída por um olhar terno, um olhar embebecido de cabeça sob o ombro. Amo-te, Nádia. Também te amo. Muito. Sabes, afinal não morri contigo. Nasci. E eu nasci contigo também, meu amor. Mário Portela apresenta a versão podcast narrativa de Envelope Amarelo.